Então, vou dar algumas orientações sobre a medicina do rapé. É um assunto que eu gosto muito de falar, é o rapé, porque é o que eu venho trabalhando bastante durante esses anos. E o rapé, ele é uma medicina muito interessante. Mas aí, como qualquer medicina, né, a partir do momento que ela sai do contexto da floresta, ela pode sofrer algumas alterações. E eu vou começar falando sobre as alterações. Muita gente me escreve fazendo perguntas e eu vou aproveitar e fazer esse vídeo para responder algumas delas. Geralmente as perguntas elas giram em torno de assuntos básicos que é comum surgirem essas dúvidas, né? A primeira pergunta é sobre o uso adequado. Para mim falar sobre o uso adequado do rapé, teria que levar em conta dois pontos. O primeiro, esse uso adequado, você está se referindo a um uso medicinal para curar um determinado sintoma, por exemplo, de problema respiratório? Ou, no caso, o segundo ponto, ele é um uso mais para conexão mesmo? Para o uso medicinal de cura, eu aconselho a pessoa a fazer o uso no máximo 2 a 3 vezes ao dia. Em quais momentos? O momento ideal para fazer o uso do mesmo seria de manhã, em jejum, quando você acorda, antes de você escovar os dentes, tomar café, você vai lá e faz uma aplicação do rapé, né? Porque esse momento é o momento em que você acorda, é o momento em que os mucos dessa parte nasal, eles estão mais soltos. E aí, por eles estarem mais soltos, a soltura dos mesmos facilita, né? Então você usar o rapé em jejum de manhã cedo, a possibilidade dele curar sinusite, rinite e tudo que se refere às questões da NIT é bem mais fácil, porque ele tem uma ação diferenciada, porque os músculos da face estão mais relaxados, né? Então facilita de manhã cedo, quando acorda. Depois você pode escolher num período do dia mais uma dose, isso caso seja 3 vezes ao dia, para quem sente a necessidade. Escolhe um horário do dia e faz essa segunda dose para poder também tá dando sequência, né? Que na metade do dia às vezes você já respirou um ar poluído, já teve raiva, já teve isso e aquilo. Então essa segunda vez seria mais para manter um relaxamento da parte mental e da parte física também, que às vezes quando a gente está com muita raiva, né, acaba tensionando essa parte dos ombros e outras do corpo. A terceira dose, que é uma importante também, é sempre bom ser feito antes do banho, de 10 a 5 minutos, né? Porque você aplica, deixa ele agir um certo momento, e aí nessa ação, depois que ela acontece, você vai lá, toma banho e limpa bem essa parte do nariz, né? Porque se você não limpa direito, principalmente aqui na região de São Paulo, que é muito poluído e seco, né? O ar é muito seco, acaba criando uma casquinha na narina que depois não vai ser legal para a hora que você for dormir. Então tem muita gente que comete o erro, eu acredito que seja um erro, né? Mas aí depende muito da cabeça de cada um. Mas
acaba cometendo o erro de cheirar o rapé 5 minutos antes de dormir, 10, né? E aí limpa o nariz só com papel higiênico e na hora que vai dormir fica aquele resto, porque não tem jeito, é um pó, né? Com o tabaco vai acabar ficando mesmo na narina, por mais que o rapé seja de alta qualidade, fino, mas acaba ficando, não tem jeito. E aí vai dormir com aquilo obstruindo o fluxo da respiração. Então não é legal, eu não acho legal assim, porque se existe a possibilidade de fazermos antes do banho e aí na hora do banho fazer toda a limpeza que deve ser feita, é importante. Outra coisa, às vezes a pessoa ela vai tomar rapé, ela acabou de tomar o rapé, ela já pega o papel higiênico e pressiona a narina, aperta a narina com papel higiênico, e aí eu acho que também não é legal, porque assim, você tem que deixar o rapé agir por um certo período, e aí quando a narina começa a escorrer, aí que você vai assoar o nariz. E para assoar o nariz, seria bom que o mesmo não sofresse nenhuma pressão. Então uma das possibilidades é você pegar um dos lados, deixar ele livre ou pega o papel, mesmo que seja as duas narinas ao mesmo tempo, você deixa o papel higiênico livre, né? Só encosta ele e solta o ar, que aí o rapé ele vai fazer um trabalho melhor na narina. Uma coisa que deve ser evitada, eu vou falar, hoje em dia existe mais ou menos, porque eu creio que está bem mais, uns 100 tipos de rapé. Eu estou trabalhando com 5 tipos, e assim, 4 tipos eu faço, é eu mesmo que estou fazendo. Os outros eu prefiro pegar com amigos, porque eu acredito que eles são mais competentes para estar manipulando esses rapés. E até mesmo a pessoa fica fazendo centenas de rapé e não consegue se focar em um e não faz algo que preste, né? Então um rapé às vezes muito granulado, ele é bem mais fácil de entupir a narina. Dentro dessa questão dos rapé, é bom evitar misturar um rapé com outro. Pode ser misturado? Pode. Mas, por exemplo, o rapé mentolado, ele não deve ser misturado com rapé de pau-pereira. Por quê? Se você for estudar a fundo, você vai ver que o rapé de pau-pereira, ele é um rapé que pode ser classificado como um rapé quente. Então, ele tem uma pequena diferença na questão da temperatura dele, isso tanto fora quanto dentro da narina. O rapé de mentolado, ele já é um rapé frio, e aí uma das coisas que eu posso dizer por experiência própria é que o rapé de pau-pereira ou tissunum, isso é uma questão também que as pessoas às vezes perguntam, qual a diferença entre o tissunum e o pau-pereira? O tissunum para mim é o rapé da floresta, que ele é feito com a cinza da árvore inteira. O rapé de pau-pereira, ele é um rapé feito só com a casca do pau-pereira. Pode ser que exista outras diferenças, mas para mim a diferença básica é essa. Então assim, o rapé mentolado, ele é um rapé frio. Então ele vai trabalhar de outra maneira a narina, a respiração, a concentração. Então assim, a partir do momento que você mistura, não é legal. Por quê? Porque o pau-pereira, por experiência própria, ele é uma cinza que ele não aceita muitos tipos de mistura. São poucos tipos de erva que o pau-pereira aceita bem assim para ser misturado. Ou seja, se você pegar uma erva muito diferente e misturar com pau-pereira, não vai dar certo, porque assim,
a possibilidade da narina entupir é muito grande. Mentolado, digo com toda certeza, não dá certo misturar pau-pereira com mentolado. Ele até pode abrir a narina num determinado momento, mas logo em seguida ele vai fechar. E aí, sem falar na porcentagem, né? Que toda mistura ela tem uma porcentagem específica, né? Eu não trabalho com medidas exatas porque eu já faz anos que eu venho trabalhando nisso, então eu sei a medida na qual eu vou utilizar, né? E essa questão da medida, por exemplo, cada tabaco é diferente um do outro, cada cinza é diferente, então existe vários tipos de diferença que não dá de eu, por exemplo, dizer, ó, a quantidade exata é essa. E daí é a experiência de cada um. Mas não é legal fazer essa mistura, porque às vezes a pessoa tá por exemplo, os vidrinhos estão no final e aí acaba pegando tudo que é vidro e misturando, fazendo um rapé só. E aí a consequência é narina entupida. É uma energia que não é legal, porque assim, cada rapé é um rapé. E muita atenção, né? Muita atenção. Eu tô pedindo com muito carinho, assim. Eu não vou citar nomes porque assim, cada um tem o seu trabalho, as suas necessidades. E não é o meu papel ficar citando nomes aqui de pessoas, mas muita atenção no rapé que é feito com o lírios, né? Porque esse rapé ele é bem delicado. Eu já vi pessoas surtarem aí, então cuidado, muito cuidado com os rapés que vocês estão tomando, com as misturas, porque assim, uma coisa é você tirar um rapé uma vez de uma determinada planta, outra coisa é você pegar o rapé e ficar usando com uma certa frequência. Então, rapé com lírio, com arruda, muito cuidado, porque tem gente que tem alergia à arruda, né? Aí vai tirar um rapé com arruda, é complicado. Eu estou falando por experiência própria. Uma vez eu fui experimentar o rapé de arruda de um irmão, passei uns 3 dias mal, né? Com aquele cheiro muito forte na minha narina, e depois descobri que a arruda naquele momento para mim ela não era interessante. Então assim, muito cuidado, porque está acontecendo muita mistura de rapé aí, muitos ingredientes que as pessoas não têm um conhecimento básico de quanto tempo, porque tem determinadas ervas, para entendermos melhor, tem determinadas ervas que você deve fazer o uso dela no máximo durante 7 dias. Passou dos 7 dias, a possibilidade às vezes dela atingir o fígado ou o pulmão ou outra parte do corpo é muito grande. Então assim, muita atenção nos tipos de rapé que vocês estão cheirando. É bom desenvolver o estudo? Mas é bom ter um conhecimento básico, porque às vezes se for fazer tudo pela parte da intuição, nem sempre a intuição não está 100%, né? E aí fazer só por fazer é delicado, porque aí depois você vai estar se prejudicando e prejudicando o próximo. Eu, para o meu trabalho, eu uso como princípio básico, né? Aí a pessoa fala, o teu rapé é legal, tal, de que bom, porque assim eu uso como princípio básico para a qualidade do que eu estou fazendo. Eu jamais quero fazer algo para a narina do outro que eu não tenha coragem de usar na minha. Então assim, qualquer rapé que eu esteja passando, com certeza eu já fiz um estudo com ele durante um certo período para me poder saber o que é que eu estou passando para frente, né? Porque é muito importante. As pessoas sempre estão me perguntando a partir de que momento o rapé ele é considerado vício, porque eu sugeri, né, 2 a 3 vezes para quem quer fazer um tratamento, mas aí tem gente que usa um pouco mais, né? Por exemplo, eu uso bastante rapé, e aí eu tenho como critério básico para dizer que eu considero como vício o momento em que você usa um rapé e termina de usar ele e já está com vontade de usar outro. Aí a possibilidade de você estar viciado é muito grande.
Por quê? Porque o rapé ele é uma medicina para acalmar. E se você usa ele e ele não te acalma, ele não te centra, você já está pensando em usar novamente, aí a possibilidade de você estar viciado e perdendo tempo com o uso da medicina é muito grande. Foi menor?